Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista. Esse era um dos vídeos mais importantes desse ano, tá? Viver de renda em 2020, né? Para quem tá pensando em viver de renda, quanto precisa, como é que funciona, em 2020 tudo mudou. Esquece o que você viu para trás, a Selic caiu, o cenário é outro. Então fique até o final desse vídeo, porque além de explicar o que você precisa, no final eu vou falar sobre a minha carteira de dividendos para viver de renda, né? E também vou falar das ações mais indicadas pelas casas de análise, pelas matérias. A gente vai falar de tudo isso, então fique até o final. E também me deixa aqui nos comentários o seguinte: qual ação ou fundo imobiliário você tem na sua carteira pensando já em viver de renda? Ah, você tem mais fundo imobiliário, tem mais ação? Tem algum específico? Deixa aqui nos comentários. Os mais repetidos eu prometo fazer vídeo, mas sem enrolação, vamos começar. Então, viver de renda, né? Para você viver de renda, você vai ter que ter um ativo que te gere alguma coisa, dividendos, proventos, você vai ter que ter essa renda mensal. Então, vou fazer com vocês aqui a conta e vou mostrar como eu enxergo isso, tá? Então, vamos lá. O foco desse vídeo será em fundos imobiliários e ações. Ah, mas eu quero ver tesouro direto, eu quero ver outras coisas. Beleza, eu gravo novos vídeos, mas a gente precisa focar nisso aqui para o vídeo não ficar com 87 minutos. Então, se você quer viver de renda em 2020 com fundos imobiliários e ações, a gente precisa entender o seguinte: quanto esses fundos e ações pagam por mês? Pagam 2%? Pagam 20%? Porque isso tudo muda, né? Quais são os fundos imobiliários e ações que pagam mensalmente, né? E tem que juntar isso tudo. Então, para que você entenda primeiro, né, o que são dividendos que vão fazer com que você viva de renda? No caso dos fundos imobiliários, são os aluguéis, né? Ou nos fundos de CRI, os pagamentos que eles recebem, mas vamos focar aqui nesses fundos que recebem aluguéis. Então, fundos de shopping são os aluguéis dos shoppings. Fundos de galpões são os aluguéis dos galpões. Fundos de lajes corporativas são lá os aluguéis das salinhas, dos andares, dos prédios inteiros. Então, se a gente vai falar em viver de renda, eu só posso pensar em fundos imobiliários que pagam dividendos. Ah, mas tem um fundo bacana aqui, que ele está começando, ele não paga nada, mas pode um dia pagar. Porra, esse fundo não pode estar nesse nosso vídeo aqui. Esse fundo não é um fundo de uma carteira pensando em viver de renda. Esse fundo com um potencial para um dia pagar alguma coisa é um fundo em viver de lucro lá na frente, não é em viver de renda, tá? Então, fundos imobiliários, nós precisamos achar bons fundos e eu vou explicar aqui que paguem proventos. No caso das ações, o que são os dividendos? Eu já tenho alguns vídeos, mas eu vou explicar de novo. Uma ação, para pagar um dividendo, ela tem que dar lucro, porque aí ela vai pegar o lucro dela, parte desse lucro ela distribui para os acionistas, nós como acionistas vamos ganhar. Então, tem uma empresa lá, as ações estão se valorizando, está tudo bem, mas ela não paga dividendo, né? Ela pode entrar na nossa carteira de venda de renda? Não. Por quê? Porque ela é uma ação, da mesma forma dos fundos imobiliários, que você está comprando pensando lá na frente em ter lucro. Aqui neste vídeo, eu estou montando uma carteira, para mim, no caso, pensando em viver de renda, que tem que me pagar dividendos mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente, de forma certinha. Não pode deixar de cair, porque senão você não vai viver de renda. Você vai ficar aí vivendo de boleto até sei lá quando, entendeu? Então, dito isso, explicado que você precisa de bons fundos e boas ações, a gente vai começar com fundos imobiliários, tá? Como é que você vai selecionar uma carteira de fundos imobiliários pensando em viver de renda em 2020? Você vai precisar de diversificação, tá? Diversificação. Por quê? Porque se você botar, imagina que você tem 500 mil reais, aí você, opa, achei um fundo bom que paga dividendo certinho, vou botar 500 mil reais nesse fundo. Aí dá um problema no fundo, e aí? Aí todo o seu dinheiro foi embora. Então, pensando em viver de renda, você tem que diversificar, tá? Segundo ponto, segmentos. Vou citar o mesmo exemplo de 500 mil, tá? Eu sei que é muito, mas a gente está botando uma coisa num nível um pouquinho mais alto de valores, né? Você tem lá os 500 mil. Aí você adora o segmento de shopping, você botou em 4 fundos de shopping. Aí dá um problema, começa a ter arrastão em shopping, cai o movimento, os fundos despencam, aí o provento despenca. Por quê? Tava tudo num segmento só. Yield, né? Os proventos. Você vai ter que procurar fundos que paguem direitinho, historicamente, tudo certinho,
bons proventos. Não adianta achar um fundo que de repente é bom, mas aí você vai entrar agora e já não está pagando muito, tá? Percentual da carteira. Então, vamos imaginar o seguinte, os 500 mil reais, né? Você tem 500 mil reais, você quer viver de renda. Seria recomendável, né? Apesar de que eu não recomendo nada, mas botar os 500 mil reais em fundos imobiliários? Eu não acho. Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles terão de ser um percentual da sua carteira. Seja 50%, seja 70%, seja 30%. Eu não recomendaria jamais que você tivesse tudo em fundos imobiliários. E por último, economia, né? O segmento do país como o país está. No momento nós estamos numa situação razoavelmente boa, porque o Brasil voltou a crescer, então é um negócio bacana. Agora, se o Brasil entra, mergulha numa crise profunda, começa a vacância a subir, começa tudo a ficar ruim, será que valeria a pena continuar? Então assim, se você está pensando em montar uma carteira para viver de renda, todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Ah, mas é muita coisa. Eu sei que é muita coisa, mas a gente tem que levar isso em consideração. Já no caso das ações, a gente tem que focar nisso aqui. Boas empresas. Por quê? Pô, você está aportando dinheiro lá. Vamos mesmo exemplo dos 500 mil reais. Imagina que você tinha 500 mil, 250 mil você vai botar em ações de empresa, né? Aí você botou lá os 250 mil. A empresa não é boa, a gestão não é boa, tem um problema. Porra, vai que essa empresa entra em recuperação judicial, as ações caem lá pela metade e aí você fica com o teu patrimônio em risco. Lucro recorrente. Se a gente já chegou à conclusão que os dividendos, né, são parte do lucro da empresa, como é que você espera viver de renda comprando ações de uma empresa que não dá lucro? Se ela não dá lucro, ela não vai pagar dividendos. Então, ela tem que dar lucro recorrente. Não adianta você pegar uma empresa que ficou 10 anos sem dar lucro, aí no ano deu lucro por causa de uma compensação tributária, o lucro foi maravilhoso, pagou dividendo. Isso não adianta, porque no ano seguinte ela não vai ter esse lucro, tá? Futuro. Se você quer viver de renda e está investindo em empresas, você tem que pensar numa empresa que tenha futuro. Então, imagina que você tem duas opções, uma empresa de bebida ou de cigarro e uma empresa tipo uma WEG da vida. Pô, você vai investir na WEG. Por quê? Setor elétrico, tem futuro. Isso eu não estou nem colocando só a questão de dividendo, eu estou falando até em geral, tá? Você tem que pensar em segmentos que têm futuro, ou que pelo menos tem uma tendência de continuar. Ah, Vale do Rio Doce trabalha com mineração. Vai continuar? Olha, eu acho que nos próximos 50 anos vai continuar, porque tem construções, o minério, a gente precisa do minério. Então, você tem que sempre pensar em segmentos que tenham futuro. E por último, a mesma história da diversificação em segmentos. Ah, bancos pagam dividendos? Normalmente pagam. Mas aí você tem 250 mil, você vai botar os 250 mil em 5 bancos? Porra, não vai. Porque dá um problema, o governo resolve taxar banco, o lucro despenca e todo o seu dinheiro estava em um segmento, tá? E falando em segmento, no caso das ações, tem uma coisa muito bacana que não é garantido, tá? Mas a gente consegue saber mais ou menos os segmentos que pagam dividendos. Então, energia costuma pagar dividendos, tá? Energia costuma pagar dividendos. Setor de bancos costumam pagar dividendos, tá? Pode mudar? Pode mudar, a gente não sabe. Tem a guerra das fintechs, novas tecnologias, cooperativas de crédito, tudo eu vou falar em vídeo, já estou gravando, tá? Mas a gente não sabe, então você não vai concentrar. Mas historicamente, até o momento, em 2020, bancos pagam dividendos. Seguro, setor de seguro, são empresas que não têm mais tanto investimento, pegam muito dinheiro e costumam pagar bons dividendos. E outros segmentos, mas eu coloquei aqui cuidado, por quê? A Vivo deve pagar dividendos, paga dividendos, né? Vamos supor. Aí você vai pensar, então telefonia é um ótimo segmento de dividendo? Não, porra, a Oi não paga nada, está em recuperação judicial. Então cuidado para você não fazer associações de segmentos de forma errada. Ah, a Vivo paga, então a Oi, a TIM e todas as outras vão pagar. Calma, não é assim que funciona, tá? Então, dito isso, a gente pode finalmente ir para a conta. E fica aí porque eu vou te mostrar a minha carteira. Como é que funcionaria a conta? Em 2020, nós conseguimos ainda achar bons fundos imobiliários que pagam 5% de proventos, tá? É só acompanhar meu canal aqui que você vai ver. Em ações, eu tenho aqui diversas matérias que eu vou mostrar depois para vocês, inclusive algumas empresas.
que mostram que a gente consegue em 2020 um provento, né, um dividendo de 6%, tá? Então, como em FIIs a gente consegue 5 a 6, em ações 5 a 6, eu vou estipular que quem quer viver de renda, se der uma peneirada, assistir meu canal, assistir outros, pesquisar bem, você vai conseguir 6%. Então, como é que funcionaria a conta? Imagine que você quer 12 mil reais no ano. R$1.000 por mês, tá? Mas vamos botar no ano, porque o dividendo não vai cair todo mês, você tem que calcular no ano, tá? Imagine que você quer 12 mil por ano, R$1.000 por mês. Como é que é a conta que você vai fazer? Se você vai conseguir 6% mais ou menos de dividendos esse ano para viver de renda, você vai pegar quanto você quer ganhar, eu quero ganhar 12 mil, e você vai dividir por 0,06. E aí você vai chegar no valor que você precisa ter investido. Então, se você quer 12 mil reais para viver de renda em 2020, você precisa ter 200 mil reais aplicado em bons fundos imobiliários e boas ações, pagadores de dividendos. É isso aí. Para conseguir R$1.000 por mês, você precisa de 200 mil reais. Não adianta ficar puto comigo, revoltado. Mas pô, 200 mil eu consigo só 1.000. Não adianta ficar com raiva de mim, não. Eu tô só mostrando isso aqui. E aí, se você tiver 400 mil, 1 milhão, é só você ir fazendo a conta. Se 200 mil vão te dar R$1.000 por mês, então 400 mil vão te dar 2 mil, 1 milhão vão te dar 5 mil, é isso aí. Isso tudo caiu muito na realidade também por causa da Selic, né? Antigamente a gente tinha muito mais facilidade de conseguir renda na renda fixa, agora a gente está falando de 6%. Alguns anos atrás era 14% que você conseguia com menos risco até. Então esse é o cenário, essa é a conta. E por último aqui, como eu falei que ia falar da minha carteira, hoje não é toda a minha carteira isso, mas eu tenho 4 ações, um pouco mais focadas em dividendos: Itaúsa, BB Seguridade, Transmissão Paulista e Energias do Brasil. Essas são as minhas ações daqui. E tenho mais de 10 fundos imobiliários. Não vou citar todos os fundos imobiliários, eu tenho alguns vídeos, mensalmente eu gravo vídeos da minha carteira, então vou colocar nos cards aqui o último vídeo, mas eu tenho 4 ações e mais de 10 FIIs, então eu tenho aí 15 ativos geradores de dividendos e proventos. Para mim é uma coisa bacana. E sobre as matérias, para fazer o trabalho que vocês deveriam estar fazendo, eu peguei umas 5 ou 6 matérias, estudei as ações mais recomendadas pelas casas de análises, corretoras, por todo mundo, tá? E olhei, cruzei esses dados, quais que o pessoal mais recomenda. E cheguei à conclusão seguinte, tá? De bancos, Itaúsa e Banco do Brasil. Alguns citam Banrisul também. De seguro, BB Seguridade e Porto Seguro. De outros segmentos, a Vivo, bastante gente recomendou a Vivo. E de energia, Energias do Brasil, Transmissão Paulista e Engie. Então, só aqui eu já dei 8 empresas para vocês, não é nenhuma recomendação, mas se você está pensando em viver de renda e está pesquisando empresas que pagam dividendos, eu já fiz o dever de casa para você aqui, já pesquisei 8 para você continuar seguindo nessa linha. Então não esqueça, tá, de me deixar aqui nos comentários qual ação ou fundo imobiliário você tem na carteira visando viver de renda e depois faz a continha lá. Eu sei que o número é baixo, então a gente tem que trabalhar muito mais para viver de renda e parar de viver de boleto. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.